Olá, pessoas. Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Kelvin Souza e a gente dá continuidade, certo, aos nossos capítulos, iniciando aqui o capítulo, tá, referente ao nosso experimento aí que eu junto da professora Marcela bolamos para vocês, que é justamente o nosso pulmão artificial, tá? Aquele pulmãozinho artificial caseiro. Tive uma devolução desse pulmão de pouquíssimas pessoas, tá certo? Eu espero que vocês façam, né? Vocês têm aí, estão tendo aí um prazo para entregar. Ah, Kelvin, não consegui aí os materiais, tá? Pessoal, são materiais muito simples. Boa parte desses materiais, né? Envolvem aí materiais que você guarda de uma festa, tá? E a garrafa você consegue aí de um almoço do final de semana. E, obviamente, existe a possibilidade, né, dos pais de vocês estarem adquirindo em um supermercado. Se não estiver saindo, tem como se pedir online, tá certo? O importante é que vocês consigam fazer aí essa atividade, tá? Por quê? Porque perceba o seguinte, se para você alguns conteúdos são complicados, a partir do momento que a gente tem um material lúdico, tá certo? Isso ajuda no processo de aprendizagem, tá? Facilita aí a sua assimilação do conteúdo. Então é muito importante que vocês façam atividade, até porque consta como nota avaliativa, tá? Sem contar que eu, particularmente, junto com a professora Marcela, a gente acha interessantíssimo que vocês tenham esses materiais, que esses materiais podem ser usados novamente, tá? Você pode ajudar um primo seu, você pode ajudar um irmão seu, um amigo com a tarefa, somente explicando o funcionamento daquilo dali. Isso é fazer ciência, certo? Então, hoje a gente dá início ao nosso capítulo sobre sistema respiratório, tá? Eu vou iniciar e a professora Marcela vai terminar esse capítulo aqui. E a gente inicia falando aí do nosso mecanismo de respiração. Percebam aqui na imagem que eu tenho uma movimentação da caixa torácica, eu tenho uma expansão dos pulmões, eu tenho a entrada de ar, tá? Pelos órgãos que revestem e compõem a nossa face, eu tenho músculos interagindo entre si, tá? Eu tenho os músculos intercostais, eu tenho os músculos que recobrem a costela, eu tenho o diafragma. Então tudo isso está conectado, né? Quando a gente fala que o nosso corpo humano, ele é uma máquina, uma engrenagem, é uma engrenagem muito específica. Então essas engrenagens funcionam de forma associativa. Então, quando a gente tem problema em uma dessas engrenagens, muito provavelmente nós vamos ter problemas em determinados processos, né? A professora Marcela vai explicar bem para vocês na semana que vem as doenças do sistema respiratório. Vocês vão perceber como às vezes um tiquinho de nada tem uma influência gigante dentro do seu organismo, tá certo? Então, para a gente fechar essa primeira parte, o que a gente vai tratar em relação ao sistema respiratório é sobre o mecanismo de respiração. Como é que ocorre, quais são os órgãos envolvidos, quais estruturas estão envolvidas, qual a função. Você já se perguntou, por que eu tenho que respirar? Por que eu não posso simplesmente só tapar o nariz, tapar a minha boca e pronto? Por quê? Você já tentou? Vamos lá, ó. Coloca aí nos comentários da aula quantos segundos você conseguiu ficar prendendo a respiração, certo? E aí, lá na frente a gente vai entender o porquê que a gente não consegue, por exemplo, segurar o máximo, né, possível permitido, que a gente não consegue passar horas aí prendendo a respiração. Se eu não estou enganado, o recorde de maior tempo em apneia, tá? Que é quando o mergulhador ele entra dentro da água e passa ali um tempo sem respirar, onde ele não usa nenhum equipamento, se eu não me engano, são de 23 ou são 33 minutos. Então, tipo assim, é o máximo que uma pessoa conseguiu passar de tempo sem respirar debaixo d'água. E, obviamente, quando a gente para pra pensar, né? Vocês vão ver quando vocês forem tentar fazer isso daí, vocês vão conseguir ficar aí no máximo. Eu, né, vou afirmar para vocês que vocês vão conseguir passar o máximo de tempo aí em torno de 1 minuto ou menos que isso. E existem fatores que explicam isso. Primeiro, a gente não faz desenvolvimento, então o pulmão de vocês é mais limitadinho, não tem a capacidade total inflativa. Segundo,
essa pessoa ela não tentou por acaso, né? Ela fez um treinamento pulmonar para conseguir passar tanto tempo sem respirar debaixo d'água. Lembrando, tá? É tempo sem respirar debaixo d'água sem nenhum equipamento. Então, ela não estava com equipamento de mergulho, tá bom? Então, vamos lá, dar início aqui ao nosso capítulo. Esse sistema respiratório, ele é formado pelo aparelho respiratório, pelas vias respiratórias, pelos pulmões e pelos músculos do mecanismo da respiração, tá certo? Então, o ar que entra e sai dos pulmões, ele vai percorrer vários órgãos que são chamados de vias aéreas ou vias respiratórias. Então, por onde o ar passar, tanto na entrada quanto na saída, tem nome específico para esses locais. Esses locais são as vias aéreas ou podem ser chamados de vias respiratórias. A principal função do sistema respiratório é a troca gasosa. Lembra? Qual a grande diferença entre nós, tá, organismos animais, para os vegetais? Nós inspiramos oxigênio e liberamos CO2, que é o dióxido de carbono. As plantas fazem o processo oposto. Elas absorvem aí esse CO2 que nós inalamos e liberam para a atmosfera o O2, o oxigênio. Então, esse processo de trocas gasosas é a grande chave aí que responde o nosso sistema respiratório. Então, a gente tem participando aqui como estruturas a cavidade nasal, certo? A narina, a epiglote, a laringe, a faringe, a traqueia, a cavidade pleural, a pleura a gente vai já ver que é uma membrana que reveste os nossos pulmões, os brônquios, o pulmão, tá? No caso os pulmões, e o diafragma. Dentro nós temos mais estruturas, temos os bronquíolos que estão dentro dos brônquios, até chegar nos alvéolos, que é onde vai ocorrer aí a hematose. Mas percebam a passagem do ar, e eu queria uma atenção especial para essa camaradinha aqui, ó, epiglote. A epiglote ela tem uma função importantíssima. Tá? A função da epiglote é uma função como se ela fosse uma tampa que impedisse a passagem de um lado para o outro. Então eu tenho duas saídas e eu tenho uma tampa que fecha um lado enquanto ela libera para o outro. Qual a função disso? É para que no momento em que estivermos nos alimentando, a gente não mande comida diretamente para os pulmões. Então, o que acontece é o seguinte: quando a gente se alimenta, ela vai fechar para o lado que vai para os pulmões, e quando a gente está respirando, ela fecha o lado que vai para o estômago. E quando a gente fica engasgado, Kelvin, é porque houve um pequeno problema. A gente estava comendo ou muito rápido, ou uma comida muito quente, ou uma comida muito grande, ou a gente tossiu, ou aspirou ar muito rápido, e esse momento de tosse é a retirada desse material para que ele não chegue nas nossas vias aéreas ou vias respiratórias. Então a tosse ela tem uma função. Quando a gente se engasga, existe uma função para aquilo dali, que é expelir aquele corpo estranho, que é um corpo estranho para o nosso corpo, para que a gente tenha as vias aéreas liberadas novamente. Então o engasgo, a tosse, tem essa função. Certo? No caso, perdão, não o engasgo, né? A tosse tem a função de reparar os danos causados pelo engasgo. E aí, o engasgo, tá? Principalmente para crianças muito novas e para as pessoas mais idosas, é configurado como uma das maiores causas de mortes no mundo. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá certo? Quando a gente for se alimentar, a gente precisa se alimentar de uma forma equilibrada. A gente precisa cortar bem os pedaços dos alimentos, mastigar bem para que a gente não se engasgue, tá? E não se engane, não são só as crianças, né, as pessoas mais idosas que morrem, não. Os jovens morrem engasgados também, certo? E não é lá uma experiência das melhores de se ver, de se observar. A gente sabe, né, quando a gente vê uma pessoa engasgada, que a pessoa está de fato engasgada, você percebe o desespero dela de buscar ar e não ter como passar o ar porque tem um corpo extremo ali impedindo, tá certo? Respiração, tá? A respiração apresenta um processo de ventilação. Esse processo de ventilação é chamado de respiração mecânica e esse processo é dividido de duas formas. Eu vou ter duas etapas.
A primeira etapa, eu tenho um mecanismo que vai captar o oxigênio do ar, que é a inspiração, é quando eu inspiro o ar. Ó. Primeira etapa. E a segunda é a etapa de liberação do gás carbônico. Depois que eu inspirei esse gás, esse oxigênio, que ocorreu o processo de hematose, que ocorreu a troca gasosa, eu libero o gás carbônico com um ar mais quente, tá certo? Então, dois processos envolvem a respiração mecânica: inspiração e expiração. Aliado a isso, eu tenho que ter aí associado a obtenção de energia. A partir do momento que eu respiro, tá? Eu estou ativando processos energéticos no meu corpo, porque está ocorrendo uma transformação química. E essa transformação química eu chamo de respiração celular. É isso que vai nutrir e oxigenar as células. Exemplo. Essa respiração celular ela vai ocorrer no interior das células e é uma relação entre o oxigênio que a gente vai inspirar e a glicose que a gente recebe por meio da alimentação. Então, são complementares. Tanto o ar que eu respiro, quanto o alimento que eu estou ingerindo. Eles vão reagir em conjunto e vão gerar o que a gente chama de energia, tá? Lá no ensino médio isso vai estar bem mais complicado, porque a gente vai falar de ciclo de Krebs, a gente vai falar de respiração aeróbia, anaeróbia, a gente vai falar de adenosina trifosfato, que é o ATP. Então lá no ensino médio a gente dá uma configurada um pouco maior, mas por hora o que a gente tem que entender é o seguinte: existe uma relação entre a respiração e entre a glicose, que é aquilo que eu consigo extrair, né? O açúcar que eu consigo extrair dos alimentos. Então, nessa reação, tá certo? Em que eu estou obtendo energia, eu tenho a formação da água, uma produção de energia e a liberação do gás carbônico. Sempre, tá? A maior parte das vezes em que eu for obter energia, eu vou ter essa liberação de água e vou ter liberação de gás carbônico. Em grande quantidade. Exemplo, quando eu estou me exercitando e fazendo atividade física muito grande, como é que eu percebo essa liberação, né, essa formação de água? Pelo suor. Tá? O suor nada mais é que água, sais minerais dissolvidos e um pouco, né, aí de ureia. E aí, o que, que acontece? Eu tenho uma relação entre a minha glicose, que tem essa formação, anota essa formação química no caderno, porque ela é muito importante, tá? Muito provavelmente vai cair nas avaliações, a forma molecular da glicose, forma química dela, que é C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio, onde na respiração celular eu tenho aqui uma liberação, tá certo? De gás carbônico com água que produz a minha energia. E é essa energia aqui que vai ajudar as minhas funções vitais, tá certo? É graças a essa energia que a gente consegue desempenhar várias e várias atividades durante o nosso dia. E aí tem algo muito legal para a gente observar. Não tem às vezes quando que a gente acorda cansado, sem vontade de fazer nada, e aí você fica na cama assim, ó. Eu levanto, eu não levanto, vai dar aí 8 horas, tem aula do tio Kelvin, vou levantar. E quando você levanta, você tá ali sonolento. Já parou pra se perguntar por que isso acontece? Perceba o seguinte: do horário que você dorme até a hora que você acorda, você tem um intervalo, uma janela em que você não consome água e uma janela em que você não está se alimentando, né? Pessoal, algumas pessoas acordam com muita fome. E aí o que acontece? A sua produção energética, ela cai. Por quê? Por que ela cai? Porque se você mantivesse o mesmo ritmo dormindo de quando você está acordado, as suas reservas energéticas iriam lá para cima, né? Você ia ter um gasto de energia gigante. Então, quando a gente está prestes a cair no sono dormindo, o que acontece? A sua respiração ela fica mais compassada, ela diminui um pouco, então você não fica inspirando inspirando e expirando de uma forma contínua e acelerada. Isso é diminuto, tá? Isso diminui. E os seus batimentos cardíacos diminuem também. Tá? Você fica mais desacelerado para poder dormir. E aí, a partir disso, o teu consumo de energia ele diminui. Tá? Pessoas que se movem muito durante o sono, pessoas que têm sono e acordam muito durante a madrugada, elas têm um gasto de energia um pouco maior por conta desse processo do acordar, dormir de novo, acordar, dormir de novo, tá? Então a gente precisa ter cuidado para manter um sono equilibrado. O sono equilibrado é a chave para uma boa vida, tá? Sono equilibrado, equilibrado ali com a alimentação balanceada na medida do possível, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil a gente não consegue fazer milagres com a nossa alimentação e associado com a atividade física.
São os 3 pilares para uma vida, né, longínqua, sem problemas aí, relacionados à saúde, tá? E que a gente consegue aí, a partir disso, ter uma boa qualidade de vida. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação ao nosso sono, já que nós passamos boa parte aí, né? A gente sempre dorme. Então, isso é uma atividade que a gente sempre vai fazer. A gente precisa ter muito cuidado. A gente tem uma grande quantidade de tempo de sono, né? Na teoria. Na prática isso não se aplica também, mas na teoria seria assim. Então, a respiração celular, ela tem essa função de obtenção de energia e não esquece de anotar aí no caderno, tá? A fórmula molecular estrutural da glicose. Essa respiração celular, olha aí, eu já facilitei para ti e eu coloquei o resumozinho, ó. Que vai ser a reação química que vai originar o gás carbônico, eliminado na expiração, que é quando eu solto o ar, e a energia que nós vamos consumir nas nossas atividades diárias. Então a gente só consegue ter energia porque a gente respira. E a gente só consegue ter energia, tá, para fazer isso por conta da alimentação que a gente tem, por conta dos alimentos que a gente consome. Principalmente os carboidratos que vão se transformar em glicose, que é esse açúcar. E a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso também. Por conta de uma doença chamada de diabetes. O que acontece a partir disso? A partir do momento em que a gente adquire diabetes, a gente tem uma série de limitações. E essas limitações não estão relacionadas somente com o doce, somente com os doces. Tá? O consumo de muito pão, o consumo de muitos biscoitos, tá? Auxilia aí no aumento da glicose no sangue, e as estruturas responsáveis por controlar aí esses mecanismos de glicose e de gerar insulina humana, eles vão ficando debilitados. Então, boa parte dos problemas que vocês vão ter de saúde no futuro estão decorrentes das ações que vocês têm no presente. Eu acredito que eu já tenha falado isso em sala antes, tá? Porque você fala assim, ah, professor, eu como demais, não engordo. Ah, professor, eu como muito doce, não acontece nada comigo, eu não tenho uma cárie. É, beleza, você tem agora. Mas a questão é que você precisa pensar no longo prazo, já que você quer viver, certo? Então a gente precisa ter isso em mente para que a gente não sofra, né, com problemas como artrite, artrose, diabetes, tá? Imagina que chato para você, por exemplo, eu tenho um colega que tem diabetes tipo 2 e ele precisa tomar a insulina, né, diária dele. Ele toma 2 vezes durante o dia. E aí, sempre que a gente saiu e ia para algum canto, ele tinha que levar um isoporzinho com gelo e a insulina lá dentro. Então, no horário específico lá, ele tinha que tomar. E ou ele tomava na coxa ou na barriga. Então, sim, não é algo agradável, tá? Mesmo sendo fininha, né? É chato você estar andando, por exemplo, com isopor. É pro seu bem? É. Mas são situações que, se não for, né, uma diabetes hereditária, ou se for possível evitar, que você consiga, né? Que você evite. E aí o refrigerante também tem um papel muito grande nisso, porque o refrigerante tem uma grande quantidade de açúcar. E eu sou uma pessoa que abomina completamente da sua dieta o refrigerante, tá certo? Beba suco natural aí, mas não beba refrigerante não. Porque faz um mal danado, tá? Ah, mas porque Coca-Cola é muito boa, ela é muito viciante, não sei o que mais lá. Certo, eu também era viciado, tá? Em refrigerante. Não conseguia não tomar. Mas a gente acaba parando para pensar que algumas coisas não valem a pena. Alguns prazeres, né, que a gente tem não valem a pena no longo prazo. Tá? Então a gente tem sempre que pensar aí nesse longo prazo no que a gente quer para o nosso futuro. Tá bom? Então, copia aí, não esquece de copiar a questão da glicose e o resumozinho aí que eu coloquei aqui embaixo. Os pulmões, tá? Nós possuímos 2 pulmões, um é ligeiramente maior do que o outro, tá? Eles são responsáveis por esse processo de respiração, eles estão situados na nossa caixa torácica, tá? Cada pulmão vai ter aproximadamente 25 centímetros de comprimento e a massa deles vai ser igual a quase 700 gramas. Entre os 2 pulmões a gente tem um espaço onde fica o coração, que é chamado de mediastino, tá? E o pulmão direito é levemente maior do que o esquerdo, justamente por conta desse espaço que é ocupado pelo nosso coração. A membrana que recobre os pulmões é chamada de pleura, tá? E internamente nós vamos ter nela milhões de alvéolos. E aí vai ser nesses alvéolos aqui onde nós vamos ter aqui as trocas gasosas. Lembrando que esses alvéolos eles são repletos de capilares sanguíneos, que é uns vasos muito finos, um dos vasos mais finos que nós temos no nosso organismo.
E aí a hematose a gente já comentou, né, que é justamente aquela troca gasosa que ocorre aqui dentro dos nossos alvéolos. Os alvéolos eu acho engraçado porque eles lembram os cachinhos de uva, tá? Então, tem lá quais estruturas lembram o cacho de uva que estão localizadas nos pulmões. Vai marca lá alvéolos, tá? Questão muito bonitinha e muito boa de se fazer. E aí, dentro desses alvéolos, a gente vai ter aquelas trocas gasosas que a gente comentou em relação à hematose. Lembrando, tá? Esses conteúdos que a gente já foi falando, você já tem que saber, já que foi assuntos das nossas aulas anteriores. Fisiologia da respiração, tá? Então, as trocas gasosas, esse processo de hematose, tá certo? Vai ocorrer dentro dos alvéolos e em relação com os nossos tecidos. O processo em que ocorre a passagem de moléculas através das membranas de um meio para o outro é chamado de difusão. Então, a difusão é a passagem que eu vou ter, tá, das moléculas de oxigênio para de gás carbônico dentro dos alvéolos através de uma membrana bem fina. Então, o que ocorre é que o processo de troca gasosa é uma difusão. Tá? Então, aqui eu tenho uma representação esquemática de um alvéolo, você consegue ver os vasos sanguíneos que estão chegando e, obviamente, tá, esses vasos sanguíneos vão levar oxigênio para a célula e vão transportar também o gás carbônico para fora do organismo. Tá? Então, percebam aí, ó, você tem o gás oxigênio entrando e você tem as moléculas de gás carbônico saindo aqui de dentro dos nossos alvéolos. Tá? Os movimentos respiratórios são bem simples. O primeiro é a inspiração, que é a entrada de ar para dentro do seu corpo, tá? Então, ele entra pelas cavidades da narina e as cavidades nasais, o ar vai percorrer a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, até chegar nos alvéolos, dentro dos pulmões, onde vai ocorrer o processo de hematose, e tem o processo de saída, que seria a expiração, tá? A gente tem um relaxamento dos músculos intercostais que estão nas nossas costas e um relaxamento do diafragma, que ele vai para cima, comprimindo a caixa torácica. O volume da caixa torácica reduz, tá? Volta ao tamanho de repouso, os pulmões eles retraem, tá? É muito bacana a gente perceber lá na nossa maquetezinha, não é? Esse fenômeno de quando você puxa, você está botando o diafragma para baixo, e quando você levanta, você está diminuindo o tamanho do diafragma. E a partir disso, o que acontece com os pulmões? Eles vão secando. Da mesma forma, o balão vai secando também. Existe uma diferença de pressão, tá certo? Entre os pulmões e o corpo da pessoa, o que faz com que a gente solte esse ar, lance esse ar para fora. E aí nós temos o controle do mecanismo respiratório, que era o que eu ia falar para vocês, de por que a gente não consegue ter autonomia sobre a questão de respirar, porque a gente respira mesmo dormindo, porque quando a gente desmaia e está inconsciente, a gente também continua respirando, tá? Então, o controle dos músculos envolvidos nesse mecanismo respiratório é feito pelo sistema nervoso central de forma involuntária. Porque se fosse voluntária, seria o acionamento, por exemplo, do meu braço. Eu consigo flexionar, porque eu estou mandando um estímulo para o meu braço. E eu consigo relaxar. Então eu flexiono e relaxo o meu braço de forma voluntária. De forma voluntária, eu consigo movimentar a minha mão e a minha cabeça. Agora, o que eu não consigo controlar? Eu não consigo controlar, por exemplo, a minha respiração. Eu não consigo controlar os meus batimentos cardíacos, as funções orgânicas que ocorrem dentro do meu corpo. Isso eu não consigo controlar. Ah, eu posso piscar? Posso. Mas eu consigo controlar as piscadas que ocorrem de forma involuntária? Não. Então percebam que existem formas voluntárias da gente controlar o nosso corpo e formas involuntárias. Então, por conta dessa forma involuntária, a gente não consegue, tá, pela nossa vontade própria, controlar o mecanismo respiratório. Você vai prender a respiração, mas vai chegar um momento que você vai soltar. O seu corpo vai te obrigar a soltar, certo? Então a gente consegue dormir, falar, comer ou cantar sem afetar o mecanismo respiratório, já que isso ocorre de forma involuntária. E se ocorresse de forma voluntária? Como é que você respirar dormindo? Você tem que respirar, você tem que dormir e colocar, né, um aparelho respiratório. Para que você conseguisse passar a noite inteira, não morresse, porque você ia ter que controlar, não ia ser algo involuntário, não ia ser algo automático. Se a concentração de gás carbônico estiver muito alta, o centro respiratório ele envia estímulo para os músculos aumentarem a frequência respiratória, eliminando o CO2 rapidamente. É por isso que quando a gente prende a respiração durante muito tempo e fica... Quando você solta tudo,
Você solta tudo de uma vez, tá? E sente aquele alívio. Por quê? Você estava oxigenando o seu corpo e o aumento do gás carbônico estava fazendo com que seu cérebro entendesse que você tinha que aumentar a frequência respiratória. Por isso que quando você termina de prender a respiração, você fica mais eufórico. Como se você precisasse buscar mais ar, já que você estava com concentração de CO2 muito grande. E outra, cuidado quando for fazer esse experimento, não fiquem se forçando a passar muito tempo sem respirar. Por quê? Porque pode acontecer de você desmaiar, o seu cérebro desligar o seu corpo ali, o seu organismo naquele momento, para que ele consiga funcionar de forma involuntária. Então, assim, nosso organismo, ele é magnífico. Ele consegue lhe desligar para que você consiga sobreviver, tá? Então, quando a gente tem essa capacidade aí armazenando muito dióxido de carbono, a gente concentra isso muito no corpo, tá certo? A nossa respiração ela tende a aumentar, os batimentos cardíacos eles tendem a acelerar muito para que a gente libere esse gás carbônico. E aí vem, tá, a nossa última parte, que é qual a respiração mais correta, certo? A respiração mais eficiente, então, vai ser a chamada de abdominal, ou também conhecida como diafragmática, e o processo aqui é chamado de respiração profunda. É o processo que a gente acaba esquecendo de fazer à medida que a gente vai crescendo. Exemplo, quem tem criança em casa, né? Irmão, primo, sobrinho ou conhecido, parente que mora próximo, olha como é que o bebê respira. Preste atenção na barriga dele, os movimentos de respiração que faz. Você percebe que é uma respiração, ó, lenta, mas que preenche todo o pulmão da criança, e o diafragma e a barriga fazem movimentos. Então o pulmão ele se preenche totalmente, e existe obviamente a partir daí, já que eu estou preenchendo todo o meu pulmão, eu consigo receber uma grande concentração de oxigênio. Então eu trouxe aqui um teste para a gente fazer, tá? Tanto o movimento de inspiração quanto o movimento de expiração. Então vão ter dois círculos na tela. O primeiro vai mostrar a inspiração e aí você vai acompanhando, tá? Ele vai aumentando e aí você vai, ó, inspirando ar. Depois disso, ele vai fechando e é para você acompanhar a expiração, ó. Vai fechando junto com ele. E aí, depois que a gente terminar, a gente vai ter a chamada de respiração profunda, que é uma respiração em que você usa toda a sua capacidade pulmonar. Vamos fazer junto? Vamos lá. Então, essa respiração profunda, ela traz uma série de benefícios, como por exemplo, se você é uma pessoa muito ansiosa, está muito nervoso, tenta dar uma relaxada, tá? Bota os braços assim paralelo com o corpo, foca no que você quer fazer, faz aquela inspiração profunda para encher toda a capacidade pulmonar e depois vai soltando esse ar devagarzinho até você sentir que não tem mais nada e aí repete ela de novo. Você percebe que você fica mais lento porque, ó, você está conseguindo equilibrar sua respiração. Você não fica naquele alvoroço de fazer várias e várias coisas ao mesmo tempo e acaba esquecendo de respirar direito, tá certo? Então, a gente precisa tirar momentos do nosso dia pra gente, ó, fazer essa respiração. Serve até como atividade de meditação. Exemplo, você está naquela questão difícil de ciências ou naquela questão difícil de matemática, de geografia, não consegue fazer e você fica, caramba, como é que eu faço isso aqui? E você para, organiza as ideias, faz uma respiraçãozinha gostosa dessa e tenta pensar nas melhores formas, vai dar uma estudada, mas tudo tentando manter a calma, tentando buscar aí um equilíbrio, tá? Então a nossa aula de hoje encerra a partir daqui. Semana que vem a professora Marcela dá continuidade e finaliza esse capítulo. Que vocês e seus familiares estejam bem. Estou morrendo de saudade, tá certo? Fiquem em casa, se cuidem. Obrigado por assistirem e acompanharem. Façam uma atividadezinha aí que eu propus, tá? Vai estar anexado aí como aba de atividades. Um beijo para vocês, tá? Amanhã eu vou passar mais atividades para vocês. Tchau, tchau.